Claro, então, eu comecei, na verdade, acho que todo mundo passa por isso quando é adolescente, ele tá migrando da carreira, da parte acadêmica da nossa vida para a parte realmente do mundo de trabalho para a vida adulta. E eu não sabia muito bem o que eu queria na época, quando eu tava saindo da escola ali. Eu pensei em fazer psicologia, pensei em fazer economia, pensei em Caraca. ser agrônomo, pensei em ser todas as coisas possíveis, mesmo menos tecnologia. Né? E aí eu Caraca. estava com aquele dilema ali pouco antes de começar a fazer os vestibulares, que são na metade do ano, no final do ano, e eu não sabia o que eu queria fazer. E aí eu tive uma conversa, um professor que mudou minha vida, um professor de artes, tive uma Caraca. conversa com ele, e ele falou, Lucas, assim, recomendo você seguir seu sonho. E acho que foi uma conversa mais complexa do que simplesmente essa frase, Aham. mas me deu um baita direcionamento do que eu precisava fazer para me sentir feliz, né, na vida como profissional, para algo que eu poderia levar para sempre comigo. Uhum. E aí, naquele momento, eu decidi que eu seguiria uma carreira de tecnologia, porque eu sempre gostei muito, eu sempre me interessei por programação, desde ali de uns 17, 18 anos eu já conhecia programação, fazia algumas brincadeiras aí, coisa bem básica em Python, já tinha uma noção, mas nunca tinha considerado trabalhar com isso. E aí eu falei, poxa, tenho que, aqui quando a gente olha para as carreiras, para as faculdades de tecnologia, a gente tem diversas opções, muitas opções mesmo de faculdade, hoje em dia ainda mais, e eu não sabia ao certo qual ramo seguir, se era ciência da computação, se eu seguia análise de desenvolvimento de sistema, se eu fazia ADS, que é análise de desenvolvimento de sistema, se eu fazia sistema de informação, se eu fazia uma carreira mais voltada para matemática, né, que o pessoal fala que é matemática aplicada. E aí, conversando com o pessoal, né, com a galera aí que eu tinha por aí, o pessoal falou, olha, Lucas, tem um curso bem legal de rede de computadores, que é um curso de tecnólogo, 2 anos e meio, Aham. e você faz lá, é um curso que vai te dar uma visão muito boa sobre as tecnologias, vai te explicar bem sobre a parte de infra, e como complemento, você pode depois fazer uma expansão para a área de ciência da computação, né? E aí eu falei, poxa, parece um bom caminho, eu faço esse teste de 2 anos e meio, se eu gostar eu continuo, se eu não gostar eu saio fora, né? Pouco tempo, 2 anos e meio aí, acho que, pensando em quem tem 18 anos, 19 ali, algo bem, bem Sim, cara. curto, e aí eu falei, vou seguir essa área de redes de computadores. E aí foi aquilo, né? Foi até onde eu conheci você, aí tive a honra de conhecer você e toda a galera. E nesse primeiro momento, então, foi isso. Não sabia para onde ia, chegou um momento da minha vida que eu tive que decidir. Por conta dessa conversa com o professor de artes, ele me deu um guia e eu falei, vou seguir com tecnologia. Só que ainda nesse momento, apesar de estar envolvido com TI, ainda não sabia o que fazer dentro de TI, né? Aham. E aí que surge a questão da ciência de dados e tudo mais. Cara, que legal. Pô, essa vai ser já a próxima pergunta, Lucão. Pô, que massa. Galera, se vocês já tem dúvida aí, pode ir mandando. Beleza, a gente vai abrir a caixinha de perguntas depois pro Lucão. Mas, Lucão, é muito interessante isso, cara. Eu gosto, eu tô brincando, né, com todos os convidados que vêm aqui, sentam aqui, eu gosto de dizer, nessa mesa, né, digital, que eu acabo conhecendo eles por 45 minutos mais do que, tipo, 2 anos que a gente passou junto praticamente. Sem dúvida. E eu não fazia ideia. Né? Porque eu sempre achei que você era um cara muito focado e decidido. E realmente era, né? Mas Nada. como que foi, cara? E você falou sobre decidir a área dentro da TI, ou seja, a especialização que você ia seguir ali dentro da área. Como É. foi esse processo e por que você se apaixonou por ciência de dados? Então, na verdade, a gente, acho que quando a gente está ali começando a faculdade ou até na escola, a gente tem a visão que a única profissão dentro de TI é desenvolvedor. Pelo menos eu É. tinha essa visão, né? Então, eu achava que alguém que trabalha com TI, que faz os processos relacionados à TI, é alguém que faz ou o site ou a parte de trás do site, que é o back-end, né? O front ou o back-end. Aham. E quando eu entrei, eu tinha essa perspectiva, né, que as únicas carreiras possíveis seriam essas. Então, ou eu vou fazer ali a interface que o usuário vai usar, ou eu vou fazer a API que está por trás. Só que quando eu comecei a explorar, né, até nas nossas aulas, conversando com os professores e conhecendo outras pessoas que estavam ali na nossa turma, eu comecei a notar que não era bem assim, né, que não tinha só desenvolvedor, não tinha só front e back-end, tinha o pessoal de UI, UX, tinha o pessoal que mexia com análise, tinha o pessoal que fazia, sei lá, análise de dados, o pessoal de Power BI, o pessoal engenheiro de dados. E Pessoal de aí, infra, infra, exatamente, suporte. a minha própria área, né, o pessoal de redes ali. E aí Isso. comecei a falar, opa, então dentro de TI não dá, a única opção não é só ser dev.
né? E aí isso já me levantou um alerta. Falei, bom porque eu nunca curti muito fazer essa parte de usuário, sabe? Então, por exemplo, fazer o front-end nunca foi algo que me interessou muito. Eu acho super legal quem faz e tudo mais, mas é algo que não é para mim. Eu acho que não tem essa visão tão de designer, tão de entender o comportamento do usuário. E aí, pensando nisso, eu falei, poxa, eu sei que tem essas opções, mas ainda não sei muito bem o que eu quero. E aí, por uma coincidência ali do destino mesmo, acho que acabou acontecendo, um dos nossos professores da faculdade resolveu dar aula de programação básica, se eu não me engano, na verdade acho que era lógica de programação, em Python, né? Usualmente a galera dá acho que se eu não me engano é em C, ou Portugal, Java, às vezes. Eu fiz em C, cara. Nossa, é muito difícil, né? E aí, por algum motivo, esse professor era um professor novo ali na faculdade, ele falou, resolveu dar em Python, né? E aí eu lembrei daquilo que eu já mexia ali quando eu tinha uns 16, 17 anos, e o professor começou a mostrar aquele conceito, com Python você faz assim, é algo bem simples, né? Se a gente comparar, por exemplo, C e Python, são coisas, para quem está começando, Python é muito mais simples, né? Ela não precisa de todas aquelas declarações, todas aquelas regras que o C exige. E aí eu comecei a programar, falei, nossa, realmente eu gosto de programar, mas eu não quero ser dev, o que eu faço da minha vida? Né? Tava naquele dilema. E aí comecei a procurar no Google, falei, vamos ver o que dá para fazer com o Python. Aí digitei lá na Udemy, no Coursera, no YouTube e comecei a fuçar. Né? Python para programação, o que dá para fazer com o Python? Comecei a fuçar. E aí achei um curso, né, eu lembro até hoje, um curso da Udemy, que falava sobre análise do mercado financeiro usando Python. Aí eu falei, gente, que coisa esquisita essa aí, né? Analisar dados usando Python financeiro, que a galera tá falando, né? Aí comprei o curso, acho que tava naqueles cursos de promoção lá, R$25, sei lá quanto que era. Comprei e comecei a ver a primeira aula. Aí na primeira aula o professor tava dando uma introdução lá, falando sobre o curso, um monte de coisa que eu não fazia ideia do que ele tava falando. E aí ele chegou e falou, agora eu vou mostrar um pedaço do código. Aí apareceu um negócio lá meio esquisito que eu não sabia o que era, no caso era uma IDE, né, que eu não sabia. E ele digitou uma linha assim e apareceu um gráfico na tela. Aí eu falei, gente, como é que faz isso, né? Um gráfico, dá pra fazer. O cara digitou um comando, apareceu um gráfico. Aí eu fiquei, nossa, que da hora, né? Aí ele mudou lá um negócio, uma variável, apareceu o gráfico comparando a ação da Google e a ação da Yahoo, sei lá, um negócio assim. Pô, que massa. Aí eu falei, caramba, não sabia que dava pra fazer isso, né, com a programação. E aí aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, poxa, pelo visto, eu consigo usar a programação de outro jeito, de um jeito mais analítico, de um jeito mais que não seja só desenvolvendo, né? Só desenvolver por desenvolver. E aí eu vi aquele curso inteiro, muitas das coisas que ele contou no curso eu não fazia ideia do que era. Então ele falava sobre coisas estatísticas, modelos preditivos e tudo mais, eu não fazia ideia, mas me serviu como uma referência, né? Então eu falei, poxa, dentro de tudo que eu vi, tudo que eu pude explorar, eu gostei muito disso e provavelmente eu vou querer seguir com isso. Então esse foi o momento que eu consegui decidir que eu queria trabalhar com dados. Não conhecia a carreira de cientista de dados ainda, eu acho que até na época que ali, se a gente pegar ali 2019, mais ou menos, era algo já que estava popularizado, mas pelo menos no meu raio ali, na minha volta de amigos, eu não tinha ninguém que era cientista de dados. Eu não conhecia ninguém que tinha trabalhado com isso. E aí comecei a explorar, a partir desse curso ele me deu essa sacada inicial, e aí eu comecei a digitar o nome das bibliotecas que a galera usava para fazer essa análise, né? Então, por exemplo, tinha uma lá que chamava Matplotlib, que é para fazer os gráficos, né? Sim. E aí eu comecei a digitar no Google, o que dá para fazer com Matplotlib? Aí apareceu lá, aprenda Machine Learning, cientista de dados. Aí eu falei, o que é isso aqui, né? Aí comecei a ler, comecei a estudar e encontrei essa área, né? Então foi algo assim, de novo, algo por acaso, porque o professor decidiu dar um curso de Python, e eu decidi, né, gostei muito da linguagem, decidi procurar e acabei encontrando na área de ciência de dados. Então foi basicamente essa jornada que eu tive até chegar nesse trabalho com dados, né, envolvendo essa parte analítica. Cara, então pode-se dizer que foi amor à primeira vista? Ou você sentiu ali... Foi mesmo? Não sentiu desmotivado na hora que começou a estudar? A galera fala, né? Agora eu concordo com isso, que a gente não pode se apegar a uma linguagem de programação, a um framework, né? Nada do tipo, porque realmente não faz muito sentido. Mas quando eu vi ali Python e essas duas coisas se integrando, né? Essa parte de análise e uma ferramenta gerando um gráfico, gerando um resultado ali, me deixou impressionado, sabe? Eu falei, caramba,
Dá para fazer isso pelo computador, sabe? Não, e tem um outro ponto, né? Se a gente pega hoje em dia, por exemplo, acho que você já deve ter usado o chat GPT lá. Cara, aquilo para mim, entender como aquilo funciona, entender o que tá por trás daquilo é algo, sabe, é incrível, né? Então, realmente foi amor à primeira vista ali. Surreal, cara, que isso. Os melhores livros para desenvolvedores estão aqui na descrição e com desconto na Amazon. Não perde essa oportunidade. São livros excelentes que eu utilizo no meu cotidiano. Até mais, galera. Até o próximo podcast.